Gostaria de dar as boas-vindas aos participantes aqui do 9º webinário da Cátedra Unesco de Ciência para a Educação, uma iniciativa da Rede Nacional de Ciência para a Educação, do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu nome é Marília Zaloar Guimarães, eu sou coordenadora adjunta da rede CPE, professora associada da UFRJ e pesquisadora do IDOR. Antes da gente começar o webinário, gostaria de convidar todo mundo para o 7º encontro da rede CPE, que vocês estão vendo aí na tela, que também vai ser o 3º simpósio, onde vai acontecer o 3º simpósio das satélites da Cátedra Unesco de Ciência para a Educação. Esse encontro vai acontecer no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, entre 28 e 30 de novembro desse ano. E quem quiser participar, é só olhar esse QR Code que está aí do lado direito embaixo e se inscrever. Contamos com vocês lá. Então, começando o webinário, hoje o nosso tema vai ser matemática. Para isso, a gente vai ouvir 2 especialistas, um que é membro do Conselho Científico da Cátedra Unesco de Ciência para a Educação, e a outra que é pesquisadora associada da Rede Nacional de Ciência para a Educação. A gente vai começar com o Alejandro Maite, que é psicólogo formado pela Universidade da República do Uruguai, que tem doutorado em psicologia pela Universidade Autônoma de Barcelona e mais tarde se tornou professor de psicologia cognitiva na Faculdade de Psicologia da Universidade da República do Uruguai e diretor do Centro de Pesquisa Básica em Psicologia, onde cientistas de diferentes disciplinas investigam a cognição humana. Atualmente, ele desenvolve suas atividades nesse Centro Interdisciplinar de Cognição para o Ensino e Aprendizagem, cujo objetivo é obter uma melhor compreensão da aprendizagem de forma interdisciplinar. Seus interesses de pesquisa incluem percepção visual e cognição numérica. Atualmente, seu trabalho se concentra no desenvolvimento de intervenções educacionais destinadas a estimular as capacidades cognitivas nos primeiros estágios da educação, especificamente aquelas relacionadas à aprendizagem matemática precoce. Então, o Alejandro vai falar para a gente em espanhol. Quem quiser ouvir a tradução para o português, é só clicar no globozinho que aparece aí na tela do Zoom e a gente vai ter essa tradução simultânea. A mesma coisa ao contrário, né? Quem quiser ouvir em espanhol, o que vai ser falado em português também pode clicar. E a segunda palestrante vai ser Isabel Razin, que é graduada em Psicologia pela PUC de São Paulo, especialista em Neuropsicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco e tem também um pós-doutorado pela Université René Descartes, em Paris. Ela é professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte agora. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em neuropsicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Ela coordena o grupo de pesquisa LAPEN, Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia da UFRN. Ela é coordenadora do programa Talento Metrópole, do Instituto Metrópole Digital da UFRN, e atualmente é membro da diretoria do 19º plenário do Conselho Federal de Psicologia, coordenadora do GT da ANPEP Neuropsicologia, pesquisadora associada da rede CPE y membro da Academia Brasileira de Neuropsicologia. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación, básicamente. Para mí es una alegría poder contar un poquito las cosas que hacemos en Uruguay en esto de la cognición matemática. Siguiendo las recomendaciones de Marilia, yo preparé la presentación en inglés, pero voy a hablar en español y espero que en esta mezcla de idiomas se pueda entender. Lo que voy a intentar contarles tiene el nombre de Intervenciones e Instrumentos en Matemática Temprana, la experiencia de Uruguay, y la idea básica es recorrer estos temas. Voy a dedicar 5 minutos no más a presentar un poquito a mí y al grupo que trabaja conmigo en Uruguay, y voy a hablar también del Plan Ceibal, que ha sido un soporte para nosotros en todas las investigaciones que desarrollamos en cognición numérica. Después voy a meterme directamente en el proyecto que quiero presentarles, que es un proyecto relativamente nuevo, tiene un par de años,
y lo estamos desarrollando junto con Elizabeth Spelke de la Universidad de Harvard. Y ahí voy a abrir un paréntesis para contarles uno de nuestros productos estrella, que más allá de que estoy muy orgulloso de eso, tiene la gran ventaja de estar traducido al portugués, y por eso me parecía que podía ser algo interesante para discutir, porque creo que es una muy buena herramienta para evaluar la matemática temprana de manera global, a nivel de país o de estado, y el hecho de que esté traducida al portugués me parece que la hace más interesante para este auditorio. Y después 5 minutos nomás sobre un poco las perspectivas futuras y lo que vamos a hacer. Ese soy yo, hace algunos años cuando no tenía que usar estos gorros, porque tenía gorros naturales, digamos. En realidad la presentación de Marilia tiene más que ver con mi trayectoria posterior a eso, pero ya en ese momento, como espero que se vea en mi cara, yo tenía como mucha curiosidad por entender cómo funcionaba la mente humana, y quizás por eso es que terminamos montando el Centro Interdisciplinario en Ciencia Cognitiva para la Enseñanza y el Aprendizaje en Uruguay, del cual no les voy a poder hablar mucho, más que nada porque no voy a tener tiempo, pero que si hay interés, después podemos conversar y contarles un poquito más cómo está organizado. Este es el centro y ahí tienen la web por si quieren ver más, y ahí es donde radica mi grupo de investigación, que es un grupo bastante interdisciplinario. La mayoría de ellos es verdad que vienen de la rama psicológica y son psicólogos cognitivos, pero también tenemos maestras, directoras, antropólogas, profesoras de secundaria y psicopedagogas. Y la verdad que a mí me gusta mucho no solo presentarlos, porque esto es parte de un trabajo colectivo, sino también hablar de la diversidad del grupo, que creo que es lo que lo hace más rico. ¿Qué hacemos nosotros en Uruguay desde hace ya bastante tiempo? Bueno, básicamente estudiamos cognición matemática y distintos temas, y hemos ido como desplegando distintos temas. En algún momento hicimos actividades para la casa, digamos, con los padres, actividades numéricas con niños muy chiquitos, 3 y 4 años. Trabajamos también sobre el uso de conceptos temporales. Estudiamos el peso de la matemática temprana en la trayectoria educativa a lo largo de toda la trayectoria, en un proyecto común con la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay. Básicamente tenemos la idea de que la estimulación no simbólica en las primeras etapas del desarrollo podría ser un diferencial a la hora de, digamos, obtener mejores resultados en la trayectoria educativa. Y por eso, justamente, junto con el uso de tecnologías, es que de estos dos temas viene el proyecto que les quiero presentar hoy, que tiene que ver básicamente con una pregunta que teníamos bastante presente desde que empezamos, que es realmente hasta qué punto es mejor usar la tecnología para la estimulación cognitiva de matemática, o es mejor usar otro tipo de tecnologías que permitan cierta interacción entre los pares. De eso es lo que voy a tratar de hablar, y es lo que voy a intentar que sea el centro de mi charla. Pero antes, déjenme contarles cómo empieza esta historia y por qué la tecnología tiene un lugar tan importante en todo lo que hacemos nosotros. Bueno, esta historia empieza antes de que nosotros empezáramos a trabajar en cognición matemática. De hecho, el Plan Ceibal en Uruguay, que supongo que muchos lo conocerán, es la implementación del proyecto viejo del MIT, de One Laptop per Child. Se desarrolla a partir del 2007, en la primera presidencia del presidente Vázquez, que murió recientemente. Después es continuado por el presidente Mujica y nuevamente por el presidente Vázquez, pero en la actual administración, que no es del Frente Amplio, el Plan Ceibal no solo continúa, sino que se ha desarrollado hacia otras facetas. Concretamente, la parte de innovación y de investigación como una agencia de innovación, más que como una agencia de repartir tecnología, es un desarrollo de esta administración. Lo cierto es que en 2013, recién, es decir, después de 6 años de existir el Plan Ceibal, llegaron a Uruguay las primeras tablets, que eran 10.700 tablets.
Para que tengan una idea, tener una tablet en aquel momento era como hoy por hoy tener un auto lujoso, eléctrico y súper moderno. 2013 no habían pasado 3 años todavía de la icónica presentación del iPad en Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho de que llegaran tablets a Uruguay era realmente un acontecimiento nacional. Y quizás por eso, no lo sabemos, el presidente de Ceibal estaba muy interesado en que las tablets pudieran ser utilizadas también, digamos, para cuestiones de investigación. Y entonces nos propuso desarrollar un proyecto que fue nuestro primer gran proyecto en matemática, para, utilizando las tablets de aquel momento, que son esas que ven ahí, las tablets verdecitas muy al estilo Ceibalita, eh, trabajar con estimulación de matemática. Y entonces hicimos un proyecto que involucró a 800 niños de primero, nuestro primer gran intervención a nivel país, y que si bien tiene muchas cosas a mejorar, para nosotros fue nuestra primera experiencia. Obviamente no les voy a contar sobre ese proyecto, entre otras cosas porque ya es muy viejo, pero los que estén interesados en conocer lo que hicimos, cómo lo hicimos y cómo nos dio los resultados, pueden grabar ese QR y van a ir directamente a mi charla TED de aquel momento, de 2014, donde explico los resultados de ese proyecto. Lo cierto es que de ahí venimos, de esa especie de utopía tecnológica donde íbamos a solucionar muchos de los problemas de los aprendizajes de los niños con algo tan sencillo como poner software adentro de las tablets. Y evidentemente, como la mayoría de los que me estén escuchando son educadores, llegamos a una conclusión que ustedes ya sabían de hace tiempo, que es no va a ser tan fácil, digamos. Y por lo tanto, fuimos evolucionando desde el 2013 al 2020, pasando por distintas etapas en ese pensamiento de, bueno, ¿cómo realmente se cambian las cosas? Había una pregunta que realmente nos perseguía en todas las cosas que fuimos haciendo en esos años, que tenía que ver con hasta qué punto era mejor el trabajo individual que casi que obliga a las tablets a hacer, porque el niño está con su tablet, con auriculares, en una situación de bastante aislamiento, podríamos decir, haciendo los ejercicios que le plantea el software, hasta qué punto eso es realmente más eficiente que situaciones de este estilo que empezamos a probar, donde el juego es más comunitario, es más interactivo y muchas veces tiene que ver con materiales tangibles, con materiales concretos. Esa pregunta finalmente la pudimos volcar en un proyecto que por suerte fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación en Uruguay y que codirigimos con la profesora Spelke de Harvard, donde pusimos en comparación una intervención que estaba basada en el mismo juego en dos condiciones bien distintas. Una condición que podríamos decir era nuestra vieja manera de hacer investigación-intervención, con un software que planteaba un juego a los niños de manera individual, ahora después lo voy a explicar, y la otra condición, donde el juego era exactamente el mismo, también tenía tecnología, pero no tenía tecnología de pantallas que aísla, sino que tenía tecnologías que, como pueden ver en esa foto, era una caja, yo ahora después les voy a contar, una caja que regula los turnos de los niños para interactuar y que de alguna manera ayuda a que la interacción sea más eficiente. Este proyecto, de alguna manera, separaba sobre investigaciones previas que tiene la doctora Spelke con otra gente, trabajando simplemente con las cartas en India. Nosotros hicimos dos innovaciones acá. Por un lado, comparamos estos dos formatos que ella nunca había comparado con exactamente el mismo juego, es decir, sin modular en lo más mínimo la intervención que estábamos haciendo. Y por otro lado, agregamos una cosa que creemos que está en la base del resultado positivo que en breve les voy a mostrar, que es que el feedback que da
la caja o la tablet no es un feedback directo sobre la respuesta del niño. Es decir, el feedback es parcial y tiene que ver con lo que hace el grupo. ¿Qué quiere decir parcial? Que cuando la caja o la tablet recibe una respuesta del niño, no dice si esa respuesta está bien o mal, sino que después va a contestar sobre el grupo de cartas diciendo si hay alguna mal o están todas bien, que son las únicas dos opciones. Ahora cuando lleguemos a esa parte les voy a contar más, pero déjenme mostrarles a grandes rasgos cómo es el diseño del experimento. El experimento involucró a 212 niños de primer año, bueno, de primero y de inicial, le llamamos nosotros, kindergarten, de 5 centros educativos distintos. Medimos, digamos, antes de empezar la intervención con la prueba PUMA, que ahora les voy a mostrar rápidamente, y medimos después con la misma prueba. Y la intervención tenía básicamente dos condiciones experimentales. Una que era la del juego individual mediante tablets y la otra que era la del juego social, le vamos a llamar, promovido por las cajas mágicas, ¿de acuerdo? Que ahora se las voy a mostrar. Y después teníamos un grupo control pasivo, que tenían sus clases como siempre y ni siquiera eran conscientes de que estaban siendo estudiados como control para una intervención. ¿De acuerdo? Abro un paréntesis acá para explicarles en no más de 10 minutos cuál es la herramienta esta que usamos para medir 212 niños en una semana. Porque ese fue parte del problema que teníamos. Teníamos 212 participantes y tenían que ser medidos en una semana porque la intervención duraba 5 semanas y después teníamos otra semana para medirlos nuevamente. Entonces desarrollamos lo que se llama PUMA, Prueba Uruguaya de Matemática, que es básicamente un test en formato lúdico. Ustedes ahí... Los niños llegan muy temprano a la escuela para irse de paseo. La maestra los espera junto al ómnibus y les dice que se preparen para divertirse recorriendo el Uruguay. Todos a bordo y que comience el juego. Me gusta mostrarlo para que vean que es un juego, básicamente. El niño piensa que realmente está en una situación de juego y no se siente evaluado. Y el juego además está embebido en un paseo de todos los niños por el Uruguay, donde van cayendo en distintos lugares típicos de Uruguay y tienen que resolver problemas matemáticos para poder pasar al próximo lugar. Los que quieran probar Puma pueden entrar al sitio web de Puma. Puma está disponible para su uso y además tiene la gran ventaja, como les decía al principio, de que también lo pueden hacer en portugués. Por lo tanto, me parece que puede ser una herramienta interesante. Puma se aplica directamente a todo un grupo. En 25 minutos está pronta la evaluación. La evaluación dura 15, pero entre que repartimos las tablets y hemos calculado que más o menos media hora es el tiempo necesario para medir. Tiene 8 tareas y esas tareas tienen ensayos en dificultad creciente. Y por supuesto hay tareas que son simbólicas, es decir, que exigen al niño manejar símbolos como los números o los símbolos de suma, por ejemplo, y tareas que son no simbólicas, es decir, tareas que no necesitan, digamos, el uso de símbolos. Yo aquí les puse una foto nada más de cada una de esas tareas para que se hagan una idea, y también la cantidad de ensayos que tiene cada componente, porque eso tiene mucho que ver con el peso que tienen los dos componentes en cada una de las tareas. Nosotros, antes de largar Puma de manera libre como está ahora, hicimos un estudio para baremar Puma en Uruguay, con 31 centros educativos, 61 grupos en total, 1.100 estudiantes, la mitad más o menos de nivel 5 y la otra mitad de primer año. Así es como más o menos funciona Puma. Puma funciona los niños haciendo la tarea con sus auriculares y los
maestros simplemente estando ahí por si hay algún problema, pero no necesita de la interacción directa con los maestros, y los resultados que tuvimos son bastante buenos. Para empezar, el alfa de Cronbach es bastante aceptable, yo diría más que aceptable. Si lo estudiamos por componentes, es muy bueno. El componente simbólico, sin duda, es el que tiene mayor consistencia interna. Hicimos también las distribuciones por año, digamos, por inicial y primer año, justamente para ver la normalidad ahí. Y testeamos distintas cosas. Por ejemplo, esto es la correlación con la edad cronológica de los niños, lo cual habitualmente sucede en cualquier prueba de capacidades cognitivas. Y después, por ejemplo, hicimos en una submuestra de los 1100, exactamente en 157, hicimos la correlación con tema 3. Tema 3, no sé hasta qué punto es conocido en Brasil por los maestros, pero sin duda Isabel la conoce. Es una de las pruebas más utilizadas a nivel internacional para evaluar las competencias matemáticas tempranas, y implica la evaluación de un niño 1 a 1. Es el tipo de pruebas que aplican habitualmente los psicopedagogos los psicopedagogas en su consulta individual. Entonces quisimos testear de que efectivamente Puma mide cosas muy parecidas a tema 3, y efectivamente tuvimos una correlación de 0,78 con 157 niños, lo cual nos hace pensar que Puma puede ser un test perfectamente usable para evaluar a gran escala las competencias matemáticas tempranas, y pensamos que debería ser más usado porque efectivamente las competencias matemáticas tempranas determinan mucho de la trayectoria futura de los niños. Ahora, Puma no es solo una prueba de evaluación, es también un sistema de evaluación. Es decir, Puma guarda los resultados, asocia los niños con su maestra y le envía a la maestra un reporte personalizado de su clase con los resultados individuales y con algunas sugerencias de qué actividades podría realizar en función de sus resultados. Además, tiene una gran ventaja para los investigadores, que es que tenemos los datos en línea todo el tiempo. Yo esto lo saqué ayer de la plataforma Puma, es literal, y es la performance de los distintos años. Si bien Puma está pensado solo para inicial y para primero, lo hemos aplicado también en segundo y al inicio de tercero, en un estudio que hicimos sobre cuánto se enlentece el aprendizaje durante el verano. Entonces lo aplicamos también al inicio de tercero, y estos son los resultados que había hasta ayer en la plataforma Puma. Por supuesto que si fuéramos hoy y descargáramos estos mismos resultados, quizás habría 20 o 30 niños más, y esta es de las grandes ventajas que tiene Puma, que nos permite ver los resultados en el mismo momento que son aplicados. Y por lo tanto pensamos que puede ser una muy buena herramienta para la toma de decisiones en política pública. Dicho esto, yo voy a cerrar mi paréntesis ahora. Simplemente, si están interesados algunos de los oyentes en poder usar Puma, tienen que escribir a esa dirección y nosotros tratamos de ayudarlos básicamente en cómo se instala. No se instala Puma, se hace en web, pero hay algunas cosas que es bueno saber, y también la maestra tiene que tener un usuario y tenemos que tener los datos de los niños para poder asociarlos con la maestra. Cierro mi paréntesis quedándome todavía 10 minutos, o sea que estoy bien, y retomo lo que habíamos hablado de el experimento, la intervención. ¿Se acuerdan? Yo solo les hablé hasta ahora de cómo medimos el pre y el post, que lo medimos con Puma, que ahora ya lo conocen. Ahora les voy a contar cómo fue la intervención. Entonces, la intervención estuvo embebida en una historia de piratas, que a los niños les gustó mucho, y nuestro research assistant, no sé cómo decirlo en español, nuestro colaborador, Nadir Díaz, hizo de pirata, está ahí en la foto, para que fuera más creíble. Y entonces la historia de piratas tenía que ver con resolver acertijos que había dejado el pirata para encontrar el tesoro. Y esos acertijos tenían forma de problemas matemáticos en términos de cartas que había. Por supuesto, había dos condiciones. Había niños que jugaban a ese mismo juego en las tablets consigo mismos,
Y había niños que jugaban a ese mismo juego de los acertijos, pero en grupos de 4 con las cajas mágicas. El juego era igual para los dos casos. Tenía 5 semanas de acertijos. Los acertijos eran de este formato que les estoy mostrando. Por ejemplo, en la semana 1, el niño se enfrentaba a este tipo de cartas donde tenía que resolver cuál de los dos colores era el correcto para que fuera igual que el negro. En el caso de la semana 1, eran todos no simbólicos, y por lo tanto lo único que había que hacer era encontrar la misma cantidad. En este caso, por supuesto, se darán cuenta que la respuesta correcta era sobre el azul, y por lo tanto los niños tenían que dejar esa carta del lado donde estaba el azul, digámoslo así. En la tablet simplemente tenían que apretar sobre el lado azul. Pero esto iba evolucionando. Se jugaba 3 veces por semana con un mazo de 36 cartas cada vez. Es decir, los niños jugaban más o menos media hora, 3 veces por semana, a este tipo de juego. Yo les estoy mostrando una de las 108 cartas. Y les estoy mostrando las más fáciles. En la semana 2 ya introducíamos símbolos y presímbolos. Por lo tanto, había, por ejemplo, que decodificar que eso tenía más que ver con el 14 que con el 21. Como se darán cuenta, el presímbolo es el círculo que tiene 10 pelotitas adentro. Entonces, los niños tenían, en este caso nuevamente, que dejar la carta en el azul, porque correspondía al 14 y no al 21. Una semana entera de este tipo de juegos, con 108 cartas. En la semana 3 hacíamos algo parecido, pero con cosas geométricas. Esto tuvo que ver con ver hasta qué punto, digamos, había interacción con cuestiones espaciales y geométricas. No me va a dar el tiempo hoy para contarles estos resultados, pero los podemos ver en otro momento. En la semana 4 se aumentaba, digamos, el tipo de requerimiento simbólico, incorporando, por ejemplo, símbolos de suma. Entonces el niño tenía que en ese caso sumar 10 más 4 puntos, lo cual lo llevaba a 14 y no a 6. Y en la última semana ya todo era simbólico y tenía que ver con sumas directas, incluso con alguna resta. ¿Sí? Este era el juego para todos los niños. En 5 semanas jugaban un total de 540 cartas, lo dice ahí, y digamos el nivel de requerimiento cognitivo era progresivo, llegando a la última semana a cosas que estaban en el límite. La maestra muchas veces nos decía, bueno, pero esto no lo dimos mucho todavía, ¿no? Cuando aparecían cosas más tipo 28 más 17. Esto no sé si lo vieron. Y nosotros respondíamos siempre lo mismo. Hay veces que los niños saben, más que nada cuando tienen 2 alternativas, tienen una idea intuitiva de que 28 más 17 no sé cuánto es, pero seguro que es un número mayor que 20. Y como acá dice 20, yo voy a poner el otro. Y eso funcionaba bastante bien. ¿Cómo era la situación de juego? 3, 2, 1, 2, 3, 4. Déjenme contarles un minuto antes, ya que estoy bien de tiempo. Esta es la situación individual, es decir, cuando el niño juega con la tablet. En este caso el niño se enfrenta a 2 cartas que tiene que resolver, y el feedback de la tablet va a ser en relación a esas 2 cartas. Es decir, si el feedback es positivo, es porque las 2 las contestó bien. Pero si el feedback es negativo, quiere decir que alguna de las 2 está mal, pero él no sabe cuál, y por lo tanto tiene que volver a elegir las respuestas en las 2 cartas hasta encontrar que le da bien para poder pasar de mano y encontrar otras cartas. ¿De acuerdo? Entonces, esta era más o menos la situación en la que jugaban individualmente. 3, 2, 1, 2, 3, 4. El 14. Ahí ya están en la 5ª semana, ¿verdad? Tenés que poner la cantidad que hay acá. Y el feedback ustedes no lo escuchan porque lo están escuchando ellos en sus auriculares. Esta era más o menos la situación. La situación, la otra condición experimental, que es la más interesante, tenía que ver con el juego social. En esa situación, la caja regula los turnos de los niños
pero también la consigna es básicamente la misma. Los niños tienen una carta cada uno que la tienen que poner sobre la caja tiene arduinos adentro y sensores RFID, entonces la caja puede interpretar las cartas. Sin embargo, la caja no le va a responder a un niño si su carta está bien o mal. La caja simplemente va a decir, ok, recibí tu carta, recibí tu carta, recibí tu carta, y después que los 4 hayan pasado, la caja va a decir, o todas están bien, y entonces pueden agarrar otra carta, cosa que en general no pasa, o alguna, una o más, están mal. Let's talk, es decir, vamos a discutir. Entonces la idea es que después que la caja pasa un feedback negativo, los niños se ponen a discutir en, ¿vos qué pusiste, Isabel? Ah, lo pusiste en azul. No, no era azul, era roja, porque fíjate, acá hay más puntos, o lo que fuera. ¿Cómo funciona eso? Como pueden ver en este vídeo. ¿Y la tuya? Le toca la de 5. Y están en la parte individual. Ahora sí la pueden usar. Y el feedback les dio positivo, que no pueden agarrar otra carta. A ver. Otra vez le toca la fácil. ¡Au! ¿Cuánto es esto? Ahí están interactuando porque no resolvieron bien. No, pero... Le tocó un número. un 8. 11. Ya sé. 4, 5, 6. Bueno, en realidad tengo 6 minutos de vídeo para mostrarles, por lo tanto los que estén interesados me piden, pero Marila si no me va a rezongar por demorar mucho. Vamos a los resultados. Primero que nada, comparamos entre la condición control y la condición experimental para evaluar si no había posibilidades de que el tiempo que los niños le dedicaban a los juegos terminaran siendo problemas a la hora de aprender matemáticas. Eso nos dio que no. Como ustedes ven, la condición control da por encima de la condición experimental, pero ya desde el punto de partida. Eso tiene que ver con que trabajamos con colegios privados de muy alto standing y los pusimos en la condición control justamente, por lo tanto, pero las líneas son idénticas. Cuando vamos a comparar entre la condición caja y la condición individual, la condición peer interaction le llamamos nosotros, y la condición individual, vemos que hay mucho mejor resultado en el post, después de la intervención, en los niños que estuvieron en las cajas. Pero aún peor, si nosotros dividimos esos resultados en 3 grupos, es decir, los grupos de beginners, los grupos de los que por el resultado del pre no les va muy bien, los grupos que están en el medio de la performance y los grupos de alto rendimiento, lo que vemos es que el grupo donde hace más efecto el peer interaction es en el grupo de los beginners, de los que tienen peor performance al inicio. Interesantemente, el segundo grupo que crece es el de los que más saben, y creemos que esto tiene que ver con que los que más saben ponen en juego su conocimiento a la hora de explicarle a los otros, y terminan aprendiendo más, como bien sabemos todos los que alguna vez hemos explicado algo, que uno termina aprendiendo más cuando explica que cuando no explica. En cualquier caso, este es el resultado fundamental. Hicimos un análisis que nos gusta mucho, que tiene que ver con cosas que se hacen en economía, de cómo es la movilidad social, nosotros le llamamos movilidad cognitiva, y tratamos de comparar los grupos que eran los niños con menos nivel de matemática y que cayeron en cualquiera de las dos condiciones, a ver cómo se movían después de la interacción a los distintos niveles. Y lo que vemos es que hay mucha más movilidad cognitiva en los niños que participaron de la condición peer interaction, lo cual nos alegra y nos hace pensar que este es un muy buen método para fortalecer los aprendizajes fundamentalmente de los niños con menor desempeño en matemática inicial. Para terminar, nosotros, por un lado, esperamos que Puma pueda ser una herramienta muy utilizada y utilizada en distintos países, fundamentalmente porque pensamos que es importante tener idea de los conocimientos iniciales de matemática. Estamos convencidos, un poco por los resultados y otro poco por lo que hemos visto, de que la interacción entre pares es una clave en el aprendizaje, pero que además, cuando está mediada por tecnología que no son tecnologías de pantallas, generan un efecto aún mayor,
fundamentalmente en los niños que están, digamos, de alguna manera más atrás en el aprendizaje, en este caso de la matemática, y creemos que este tipo de dinámicas, de juegos, de tecnología, podría ser incorporado de manera sencilla a la educación. No son cajas muy complicadas, por más que en la foto parecen como muy complicadas. Una vez que alguien las diseña y las diseña bien, son muy sencillas de usar y ojalá puedan ser usadas en el sistema educativo como una herramienta habitual. Muchas gracias y espero no haberme pasado mucho de tiempo, Marilia. Eu gostaria inicialmente de agradecer, né, a CPE pela oportunidade, agradecer ao Alejandro por compartilhar a mesa aqui conosco, e vou falar um pouquinho, né, eu acho que foi esse o desafio que nos foi dado pela Marília, que é falar um pouco sobre o que nós estamos produzindo, né, em termos de pesquisa na área da matemática, né, na área da cognição numérica. Então, eu queria começar, uma vez que nós temos muitos professores e professoras aqui, recuperando algo que todos e todas sabem, né, mas que nunca é demais recuperar, que é o quanto falar de aprendizagem é falar de um contexto complexo, né? Então, são muitas dimensões que, de forma cogenética, participam do processo de aprendizagem, que vai desde a cerebralidade. Então, nós temos aí muitas pesquisas que discutem, né, sobre o cérebro matemático, sobre as áreas cerebrais envolvidas diretamente na atividade matemática, aspectos cognitivos. Então, quando a Marília apresentou aqui os trabalhos do Alejandro, o Alejandro trabalha com a área da percepção, né? Eu trabalho muito com visoespacialidade. Nós temos uma outra dimensão extremamente importante, que é a da afetividade. Então, nós temos muitas pesquisas na área da educação matemática que trabalham sobre ansiedade matemática, né? Então, a gente sabe o quanto a matemática, para muitos alunas e alunos, ainda é, né, uma disciplina que causa ansiedade, uma disciplina perpassada por muitos estigmas, por muitos mitos, né? Que é uma disciplina difícil, que é uma disciplina só para aqueles que são muito inteligentes, né? E nós temos ainda aí um contexto, que é um contexto histórico, que é um contexto cultural. Então, falar de aprender matemática é falar, né, desse cenário, que é um cenário extremamente complexo, no qual nós temos dimensões que, de forma, né, interrelacionadas, perpassam e atravessam aí todo o processo, né? Não é possível a gente falar de matemática sem a gente falar do cenário brasileiro, né? Então, o cenário brasileiro é um cenário que nos preocupa, vem preocupando sistematicamente em relação aos impactos da pandemia. Nós tivemos, né, o domínio da matemática, o contexto da matemática, da aprendizagem da matemática, como aquela que teve um impacto maior ainda. Então, se o Brasil já tinha uma diferença grande, né, um fosso que existe entre o desempenho de alunos de escola pública e alunos de escola particular, na pandemia isso se ampliou, né, e as dificuldades em relação à matemática colocam para todos nós, né, um grande desafio, né? Então, se a gente vai aí para os dados do PISA, se a gente vai para os dados do SAEB, a gente vê que a gente tem um desafio imenso, né? Um desafio entre como fazer a transposição daquilo que a gente produz na academia e nos institutos de pesquisa para o chão da sala de aula. Eu acho que uma das grandes contribuições que a pesquisa do Alejandro traz para a gente é um exemplo de como é que isso pode ser feito, né? E aí, não dá para a gente não ressaltar a importância da rede CPE nesse desafio, né? Por quê? Porque é preciso construir ponte entre esse conhecimento e o chão da sala de aula, né? E essa ponte, ela é construída sistematicamente, ela é construída em espaços como esse que a gente está compartilhando agora. E por que ela é tão importante? E importante porque o grande mediador nesse processo é o professor e a professora de matemática. Eles têm um papel, vocês têm um papel fundamental, um papel muito importante, né? Porque é preciso
né, essa mediação para que a gente, enquanto pesquisador, saiba até o que pesquisar, para o professor que está na sala de aula saber, né, de que forma transpor esse conhecimento. Então, queria ressaltar, né, a importância do professor e da professora de matemática, né, que são gigantes nesse Brasil, né, enfrentando aí todas as dificuldades e cumprindo, né, o seu ofício, e espaços como esse construídos pela rede nessa direção. Tá? Então, falando um pouquinho de mim, a Marília já fez a apresentação, né? Mas então eu coordeno na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está aí a imagem da universidade, na cidade de Natal, a gente sempre aproveita, né, para mostrar a nossa cidade, uma bela cidade. Lá eu coordeno o Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia, e vinculado a esse laboratório, eu coordeno a Rede Internacional de Educação Matemática, a RINEMAT, que envolve aí pesquisadores do Brasil, de fora do Brasil, né? E a RINEMAT, ela foi constituída num edital da própria universidade, né? O edital de redes da UFRN, e aí nós, assim, paulatinamente, vamos desenvolvendo estudos, né, para contribuir com esse cenário. Quais são as duas principais direções de pesquisa, né, que o laboratório e a RINEMAT vêm desenvolvendo? Então, como Marília também falou, eu sou do domínio da neuropsicologia, né? Então trabalho com a neuropsicologia do desenvolvimento da aprendizagem em duas direções, né? Aquela, não posso negar, que eu, digamos assim, tenho colocado mais investimento é a matemática, é o ensino da matemática para crianças que têm trajetórias de desenvolvimento qualitativamente diferentes. Então, eu trabalho com crianças com epilepsia, trabalho com crianças do transtorno do espectro do autismo, trabalho com crianças com dislexia, né? Mas também, assim como o Alejandro, tem uma outra paixão, que são os precursores do desenvolvimento, ou seja, como que nós podemos trabalhar com o desenvolvimento de habilidades em anos iniciais da escolarização que venham a contribuir, né, com o ensino formal que vem nos anos subsequentes. E é aí, né, que nós começamos a desenvolver um trabalho no edital Educa Mais da rede CPE, né? Nós foram 2 projetos aprovados, um dos projetos aprovados é dessa equipe que está aí, né? Então, o Neander Abreu, da Federal da Bahia, Alessandra Seabra, do Mackenzie, eu da UFRN, a Nara da Universidade Federal de Juiz de Fora e a Rochelle, né, atualmente na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, por dentro desse projeto, né, cada um de nós, digamos assim, assumiu aí uma tarefa, e na área da matemática estamos eu e a Nara, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, a gente ainda não está nesse ponto que o Alejandro está, né? Ou seja, com uma intervenção e com, digamos assim, ferramentas tecnológicas tão sofisticadas, mas por dentro desse projeto nós estamos desenvolvendo, né, alguns instrumentos de avaliação, desenhando, né, projetos de intervenção, e é um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês agora, né? Dando aí um spoiler do que em breve vai estar disponível para vocês, né? Pelos canais da rede CPE, tá? Então, antes da gente entrar, é importante que a gente pense um pouquinho teoricamente, né? Por que investir em precursores? Qual é a pergunta que nós nos fazemos cotidianamente? Então, assim, é pertinente no sentido pedagógico, no sentido neurocientífico, explorar atividade matemática de forma sistemática no ensino infantil? Tá? Essa é a pergunta que a gente tenta responder. Do ponto de vista teórico, de onde a gente parte? A gente parte da perspectiva da cognição corporificada. E essa perspectiva diz o quê? Né? Diz que o pensamento humano, dimensão cultural, emerge, né, numa correlação com habilidades sensório-motoras que dizem respeito, né, a uma dimensão filogenética do desenvolvimento. Ou seja, estamos aqui falando de uma dimensão que é uma dimensão
da espécie, o que não quer dizer que não seja histórica, que não seja cultural e que não tenha, né, a influência do fazer humano sobre o mundo ao longo do tempo. Uma coisa que é fato é que as crianças em todo o mundo usam os dedos para mostrar quantidade, contar e fazer operações matemáticas. Eu vou botar aqui muito brevemente, que a gente não tem muito tempo, né? Um videozinho de crianças usando os dedos para resolver problemas matemáticos. 2+7+4+9+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+46+47+68+39+70+71+192+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+46+47+68+39+70+71+192+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+46+47+68+39+70+71+192+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+46+47+68+39+70+71+192+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+46+47+68+39+70+71+1
Então, aqui só para a gente ter, né, um gostinho aí do uso dos dedos das crianças em atividade matemática, usando o corpo, né? E a gente se pergunta por quê. No Brasil, há um grande debate. Contar nos dedos facilita ou dificulta? Contar nos dedos não vai gerar na criança uma dependência, né, desse suporte? Então, por que contar nos dedos? Então, uns aspectos que são importantes por dentro da perspectiva da cognição corporificada. Os dedos fornecem uma representação icônica, né, dos números, possibilitam o monitoramento desses objetos que já foram contados, permite o estabelecimento de correspondência 1 a 1, né? Fomentam a aquisição de princípios de ordem, o sistema de base 10, né? E são uma base concreta para a realização das operações aritméticas. Então, a nossa grande questão é, partindo da perspectiva da cognição corporificada, será que fomentar o uso dos dedos de forma sistemática na educação infantil é investir no desenvolvimento de um precursor que vai repercutir nos anos posteriores? E aí, a grande questão, ou na verdade, duas grandes questões funciona? E como é que eu faço para transpor esse conhecimento para o chão da sala de aula? E aí, por dentro do projeto CPE, o primeiro desafio é a avaliação. E por quê, né? Se a gente vai olhar o que é que nós temos de desenvolvimento de instrumentos de avaliação matemática para crianças, quando a gente compara com a avaliação da área da linguagem, a gente vê que há uma diferença imensa, né? A gente tem aí essa excelente notícia, né, de que o Puma está disponível em português. Tá? Então, por dentro do projeto da Rede CPE, o nosso primeiro desafio foi a construção dos instrumentos de avaliação. E aí, esse primeiro instrumento é um instrumento que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Tübingen, né? Com o professor Corbin Emilian, que atualmente está em Loughborough, né? E a Roberta Barrocas, que foi minha aluna na graduação, hoje ela mora na Alemanha. E nós, então, construímos o que a gente chama do protocolo Dedos e Números, né? Então, um protocolo que tem aí por objetivo avaliar as habilidades matemáticas associadas à estratégia de utilizar os dedos em crianças, nesse primeiro instrumento, de 4 a 6 anos, tá? Então, esse protocolo, ele avalia aí algumas dimensões, né? Como habilidades numéricas básicas, conceito de quantidade e número, relações numéricas, as habilidades motoras, gnosia digital, memória de trabalho, visoespacialidade e uma capacidade cognitiva geral. O uso desse instrumento, ele está previsto, né, em 2 sessões, tá? Há uma variação aí, né, de tempo em relação à faixa etária, mas algo em torno de meia hora, né, para cada uma dessas sessões, aplicadas de forma individual, tá? É aí um desafio, né, depois de ouvir o Alejandro, como é que a gente faz para inserir isso dentro de, digamos assim, atividades, né, em pares, atividades em grupo, tá?
Aqui são os materiais, né, desse protocolo, e aqui um pouquinho dele, né? Então, em português, ele ficou DOD e os números. É um processo avaliativo que tem, né, um objetivo também de ser uma avaliação, simultaneamente, uma intervenção, porque ele vai indo em níveis progressivos, que a criança inicia com uma sondagem, mas ele vai, ao mesmo tempo, né, dando pistas para que a criança, ao longo do desenvolvimento do protocolo, né, vá incorporando, né, o conhecimento que ela vai produzindo ao longo do processo avaliativo. E ele é lúdico, ele não, nesse primeiro momento está numa versão física, né? Mas a gente está partindo aí para a construção de uma versão digital, e a ideia dele é ser um instrumento transmídia, né? Ou seja, por dentro do protocolo, nós temos atividades que são atividades manuais, né? Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Esse aqui é o personagem, ele é o Dodi, né? Então, esse é o cenário, né, do livrinho. Então, ele é o Dodi, ele vive no planeta Saturno, ele tem 2 olhos, dentes, pés, chifres, usa uma gravata borboleta, mas há algo muito importante que Dodi não tem. O que é, né? Então, isso é toda uma história que a gente vai contando junto com a criança. Dodi não tem braços, não tem mãos, não tem dedos, por isso Dodi não sabe muitas coisas sobre dedos e sobre contar. E aí a gente começa a convidar a criança a se envolver em atividades, né? Atividades envolvendo o Dodi, e que ela vai, então, né, realizando uma série de tarefas usando os dedos e também desenvolvendo habilidades como a gnosia digital. Então, nessa parte aqui, é uma história, é o aniversário da mãe do Dodi. O Dodi queria construir fazer um colar de pérolas para a mãe, então a criança vai ajudá-lo, então tem um fio, ela vai colocando fisicamente as miçangas, constrói, né, o colar para o Dodi, e dessa forma, de uma forma sistemática, nós vamos avaliando e sistematicamente, né, desenvolvendo tanto o princípio da contagem com o apoio do uso dos dedos, quanto de habilidades como a gnosia digital, a destreza manual, tá? Esse é de 4 a 6. E aí a gente tem o outro teste que vai de 6 a 8, né? Esse é um teste que quem esteve mais à frente foi a Nara, né? Eu tive mais à frente do de 4 a 6, Nara mais à frente de 6 a 8, né? E aí o tema, então, a partir do uso de jogos, né? Se desenvolveu aí um protocolo também de avaliação, também com essa perspectiva lúdica, né? A gente tem 2 versões do tema, uma que é mais abrangente e uma segunda versão que é mais compacta, né? Que é digital e que é destinada ao rastreio, uma vez que dentro desse projeto do Educa Mais, a perspectiva é a avaliação de crianças em todas as regiões do Brasil, né? Um N relativamente grande, então a gente precisava aí também de uma versão mais compacta, tá? Então, esse também vai ser um teste que vai ficar disponível, né? No site da rede, tá? Ele está sendo produzido, mais uma vez dizendo, né? Por dentro do fomento desse edital da Rede de Ciências para a Educação. Então, aqui um pouquinho tá meio pequeno, né? Difícil de ler, mas aqui são todas as tarefas, né? E os itens referentes à versão ampliada do tema e a versão de rastreio, tá? Aqui um pouquinho do cenário, né, do tema. Então, aqui só para vocês terem uma noção, né, de como ela tem uma dimensão que é uma dimensão lúdica, né? E a intervenção. Então, nós tínhamos, né, 2 objetivos: o objetivo de desenvolver instrumentos que fossem instrumentos abertos para avaliação de crianças de 4 a 8 anos. Então, estamos em fase final, né, de estudo piloto dos 2 instrumentos, né? Na verdade, o DOD já foi finalizado, o tema nós estamos na avaliação por parte dos juízes, para depois seguir para avaliação de campo, mas o DOD já está em fase realmente de finalização, em breve ele está disponível. E a intervenção, então, é uma intervenção que foi construída também com base, né, numa proposta do professor Corbina Miller,
nós estamos num momento de construção dos materiais para essa intervenção. Ela já foi rodada, eu já vou mostrar aqui dados do estudo piloto dela, mas nesse momento nós estamos em fase de melhoria dos materiais, né? Nós fizemos esse primeiro estudo piloto com materiais ainda muito caseiros, né? Os dedinhos das mãos, as fotos da mão da minha filha, então é algo ainda bem caseiro. Nós estamos agora em fase de melhoria desse material, né? Então, o objetivo dessa intervenção era avaliar a eficácia do treinamento baseado na contagem dos dedos para o desenvolvimento de habilidades numéricas em crianças, tá? E aí, como é que foi feito esse estudo piloto, né? Então, esse estudo piloto foi feito em Natal, né, pelo doutorando Ellison, que apareceu ali na foto, Ellison Richardson. Esse estudo piloto foi feito com 2 escolas públicas, né, da periferia de Natal, tá? 2 escolas, então, que tinham, digamos assim, um contexto social, né, cultural semelhantes, tá? Então, houve aí um pareamento, né, por idade das crianças, sexo, nível socioeconômico e o perfil de atividades sociais nas quais essas crianças estavam envolvidas. Então, foram 2 salas de aula, ambas com 20 alunos, né? Um grupo experimental e um grupo controle. Então, no grupo experimental foi aplicado o protocolo de intervenção baseado no uso dos dedos, que eu vou apresentar, e o grupo controle, não. As crianças seguiram as atividades previstas pela escola para, né, aquele semestre regular. Então, como eu tinha falado, como é que foi feito, né, o desenho desse experimento? Nós fizemos uma avaliação com os 2 grupos pré-teste, ou seja, antes, né, da aplicação da intervenção baseada nos dedos, e também uma avaliação pós-teste com ambas as turmas, né? E essa avaliação foi feita avaliando a inteligência, né? Não que ela tenha entrado, mas para que a gente descartasse, né, ou tirasse alguma criança que tivesse alguma alteração de desenvolvimento, né? Foram avaliadas as habilidades matemáticas, né? O uso do Coruja Pro Mate, tarefas de adição, subtração, de linha numérica e tarefas de habilidades para avaliar habilidades somatosensoriais e gnosia digital. Então, nós fizemos essa avaliação antes da intervenção. E o treinamento? Bem, o treinamento envolveu inicialmente a formação dos professores. Então, uma coisa que para nós é muito importante é que a intervenção seja realizada pelo professor, pela professora, tá? Isso é importante porque o conhecimento, né, que o professor e a professora, né, adquirem ao longo desse processo é algo que eles levam para eles e não algo que fica, né, circunscrito ao pesquisador. Então, o treinamento consistiu, né, de atividades de 30 minutos diárias durante 18 semanas. Todas elas, então, realizadas pela professora da sala de aula, né? Esse treinamento, então, consiste de uma série de jogos e atividades que trabalham habilidades numéricas básicas, conceito de quantidade de número, relações numéricas e gnosia digital, tá? Eu esqueci de dizer que esse treinamento ele foi aplicado a crianças do primeiro ano do ensino fundamental, tá? Então, aqui só algumas atividades, né? Atividade de treinando os números. Então, a criança vê o número, faz com o dedinho, né? Então, é um conjunto amplo de atividades. Atividade de charada de subtração. Então, ela coloca lá os dedinhos na mão, né? E ela vê, ela conta, ela reproduz, tá? E aí, à medida que ela vai colocando os números, ela chega nas palavras aqui embaixo. Vocês estão vendo que ainda, né, o material é um material muito, digamos assim, inicial. A gente vai melhorar esse material, né? Mas eu queria apresentar os resultados antes que Marília puxe aqui a minha orelha do meu tempo, né? Então, o nosso primeiro desafio era avaliar no pré-teste, né, de forma que nós pudéssemos garantir
que de saída essas duas turmas elas eram relativamente similares, né? Não podia ter uma turma que tivesse um desempenho estatisticamente significativamente diferente uma da outra, né? Então a gente vê aqui o resultado do grupo controle e do grupo experimental em todas as tarefas, né? Que compuseram aí essa avaliação pré-teste e pós-teste, e a gente vê que não há, né, nenhuma diferença significativa para nenhuma dessas dimensões, tá? Depois, os grupos eles foram comparados entre eles. Então, antes do teste e depois do teste, né? Grupo controle comparado com o grupo experimental. E aí a gente vê aqui que principalmente, né, para a dimensão de representação numérica, tarefa de adição, eu tenho resultados, né, significativamente diferentes em prol do grupo experimental. Ou seja, o que a gente vê é que a intervenção, né, que durou praticamente todo um semestre letivo, né, quando a gente compara o desempenho no pré-teste e no pós-teste, a gente vê que há, digamos aí, um desenvolvimento significativamente superior do grupo experimental em comparação com o grupo controle. Aqui é a comparação do grupo controle com ele mesmo, tá? Ou seja, o grupo controle, comparando o desempenho, o grupo controle é aquele que não recebeu a intervenção, antes e depois. Então, a gente vê que até houve, né, um aumento, um acréscimo, tá, em todas as dimensões, mas essa diferença não é significativa. É óbvio que a gente espera que haja, né, um desenvolvimento, que haja uma aprendizagem ao longo de quase 6 meses, mas não há uma diferença significativa. Quando a gente vai para o grupo experimental e a gente compara ele mesmo antes e depois da intervenção, a gente vê que a gente tem, né, um processo de desenvolvimento de aprendizagem que é significativamente, estatisticamente significativo para a dimensão da gnosia digital, de representações numéricas e nas tarefas de adição. Embora também em tarefas de subtração e em tarefas de linha numérica tenha existido um aumento, né? Não foi um aumento significativo, mas da mesma forma que no grupo controle esse aumento existiu. Então, indo, né, para conclusões, eu vou ser bem breve para não passar o tempo, né? O que esse estudo piloto mostra, e agora a gente vai ampliar isso para um estudo maior, né, em todo o Brasil, é que o treino de contagem com os dedos potencializa o desenvolvimento de habilidades matemáticas, em especial no domínio da gnosia digital, das representações numéricas, de adição e subtração, né? Então, aqui só alguns estudos que sustentam os resultados, ou seja, corroboram os resultados que nós encontramos em gnosia digital, na representação de magnitude numérica, né? E em adição e subtração, tá? Então, de forma geral, o que até o presente momento, né, o que a gente vem desenvolvendo dentro, né, desse projeto fomentado pela rede CPE é que contar nos dedos pode ser, né, uma ferramenta importante, né, um ambiente de aprendizagem importante, né, para o desenvolvimento do que a gente chama desses precursores, o que pode, e a gente acredita que sim, repercutir nos anos futuros escolares, e dessa forma, né, a gente pode contribuir para um novo cenário brasileiro no que diz respeito à aprendizagem da matemática. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês esses dados, que são dados iniciais, mas que têm trazido para a gente uma alegria, né? E uma esperança muito grande. Obrigada. Queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, Isabel e Alejandro, lá de longe, brigadíssima. Agradecer a todos que assistiram aqui com a gente, também o pessoal do IDOR pelo apoio e a tradução, estava excelente, eu ouvi um pedacinho. E a gente volta em agosto com mais um webinário, aguardem aí as divulgações e uma boa tarde para todo mundo. Obrigada.